Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de voltarmos ao sexto capítulo do Evangelho de São João. E hoje estamos ouvindo mais uma parte do discurso de Nosso Senhor por ocasião da sinagoga, da sua estadia na sinagoga de Cafarnaum. Quando a multidão viu Jesus, viu que Jesus não estava mais ali, nem os seus discípulos, subiram aos barcos e vieram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus faz aquele comentário que deu espaço nesses últimos dias à sequência das últimas celebrações, até a festa ontem dos dois apóstolos, Filipe e Tiago. E ora nós voltamos para a continuação do discurso que será o discurso do pão da vida. Interessante, meus irmãos, olharmos antes de entrarmos no trecho do Evangelho de hoje, que o Senhor realiza um milagre. O povo que recebe o milagre olha com mais assiduidade para as próprias necessidades do que para aquilo que o Senhor tem a oferecer por eles. Isso nós comentamos em uma das últimas meditações. O Senhor tem muito mais a nos oferecer do que aquilo que percebemos ter necessidade. Ele nos oferece o pão cotidiano, mas se nos oferece o pão cotidiano, com muito mais cuidado, diligência, entrega, nos oferece o que é necessário para a vida eterna. Estarmos dispostos a receber aquilo que Deus tem reservado para nós. Olharmos com a esperança do Senhor, não com a esperança à luz das nossas necessidades. A nossa esperança vai até onde as nossas necessidades esperam. De maneira que quando elas são saciadas, dizemos, a nossa esperança se cumpriu. Não. Esperemos em Deus, esperemos em Cristo. A nossa esperança deve estar baseada nas promessas de Deus para nós, que vão muito além das nossas necessidades. E hoje, exatamente nesse contexto, em que o Senhor está respondendo a respeito dessa necessidade que os homens apresentam, mas falando para eles sobre tudo aquilo que Deus tem para oferecer por eles e sente, aqui faço um jogo de palavras, a necessidade de oferecer por eles pelo amor que tem. Então, nós damos início ao discurso do pão da vida. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Interessante, porque parece que tudo começa com uma dificuldade de compreensão dos interlocutores de Jesus. E que o Senhor está tentando ajudá-los a entender aquilo que Ele quer falar, mas de repente parece que a narrativa se torna uma grande erupção de graça
Porque o Senhor começa a revelar mistérios escondidos desde toda a eternidade para serem revelados a nós. Olha que maravilha, meus irmãos. Porque aqui é o próprio Filho de Deus que está anunciando. Todas as imagens são conhecidas, todas as prefigurações são conhecidas. O maná, a experiência do deserto, Moisés que suplica e depois tomando o maná oferece ao povo a morada no céu, que foi anunciada por meio dos profetas, que é conhecida pelo antigo Israel, que aparece no livro dos Provérbios e no Eclesiástico. Entretanto, o próprio Senhor agora fala de maneira clara e sem sombras de ambiguidade entre a figura e a realidade. Ele mesmo apresenta a verdade desde toda a eternidade reservada por nós. Ele revela os mistérios até então ocultos ao conhecimento dos homens. Eu sou o pão da vida e quem vem a mim nunca mais terá fome e o que crê em mim nunca mais terá sede. E aí começamos o evangelho de hoje. Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Voltamos ao ponto-chave do evangelho de João. Tudo isso nos foi entregue no Antigo Testamento e tudo isso nos está sendo entregue em Cristo Jesus para que nós possamos crer, para que nós possamos declarar a nossa fé, para que nós possamos agir. Agir de que modo, Padre Fábio? Tomando nas mãos aquilo que o Senhor nos entrega, acolhendo a sua palavra e aceitando a sua voz e seguindo aquilo que o Senhor nos fala. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Oh, meu irmão e minha irmã, temos a necessidade tão grande de nos sentirmos amados e abraçados. E particularmente sentimos uma necessidade grande do abraço e do acolhimento das pessoas que amamos. E aqui, o próprio Deus está nos dizendo, todo aquele que o Pai me der. E o Pai entrega ao Filho aqueles que Ele ama. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. De maneira que nesse mundo ninguém estará perdido, porque amando o homem desde sua criação, Deus deseja por ele a vida desde toda a eternidade, pois nos criou para a vida. O que significa que incessantemente o Pai nos impulsiona na direção do Filho. Que grande responsabilidade é nossa como cristãos no mundo, né? Como presença de Cristo no mundo, como continuação da unção de Cristo no mundo, porque nós vamos nos tornar esse farol que leva até Cristo. E nos tornaremos também no mundo aquela primeira face de Cristo na vida de nossos irmãos e irmãs. E isso não é brincadeira, é coisa séria, a gente está vendo aqui. Essa é a identidade cristã no mundo, não é uma outra. Não é um protagonismo social a nossa identidade. A nossa identidade é ser a primeira face de Cristo ressuscitado, de Cristo que é amor perpétuo do Pai por nós, na vida de nossos irmãos e irmãs. E quem vem a mim, diz o Senhor, eu não o rejeitarei. Se completamos então agora essa qualidade da vida do discípulo, seguindo, a proposta do terceiro domingo da Páscoa, as características do discípulo de Cristo, muito bem, estamos ainda diante de uma outra realidade fortíssima. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Se o cristão está em Cristo por uma aliança no dia do batismo, que é uma marca que não se apaga jamais, e aqui em italiano eles dizem inestado, enxertado, ou seja, unido de uma maneira que não se pode mais separar um do outro, significa que o coração do cristão é um coração que não rejeita, mas que em nome dos céus, pois Cristo desceu do céu, em nome dos céus, veio para cumprir a vontade do Pai, que é não rejeitar a ninguém.
o que significa dizer que não tem caso perdido. Como assim, Padre Fábio? O cristão é aquele que acolhe a todos. Acolhe o justo e acolhe o pecador. O justo para dividir com ele a alegria da justiça e o pecador para exortá-lo ao caminho da conversão. E depois se alegrar com ele pela sua conversão e viver com ele o itinerário de homem convertido, homem ressuscitado por Cristo. Isso precisa ser claro. Somos chamados no mundo a viver desse modo. Se vivemos de um outro modo, ainda não vivemos como cristãos verdadeiros. Precisamos dar passos. Quando o Senhor diz que não veio ao mundo para cumprir sua vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou, meu Senhor, que grande peso de responsabilidade essa palavra, mas não é um peso que nos esmaga, é um peso que nos desafia. Ainda somos tão caprichosos por conta das nossas próprias vontades. Quanta vontade e pretensão nós temos na vida sobre tantas coisas, sobre tantos assuntos, em tantos relacionamentos, em tantas posturas, seja em relação à nossa vida privada, seja em relação à nossa vida no ambiente público, seja na relação com os irmãos. Quantas faces a nossa vontade apresenta ao longo da vida. E imaginar que o Senhor fala com total humildade e singular simplicidade. Bom, é simples, é singular, né? Perdoem. É porque veio na hora e acabei repetindo as palavras. Que grande simplicidade do Senhor. Fazer a vontade de um outro. A gente se degladeia em muitas brigas e litígios entre marido e mulher, entre irmãos, entre familiares, entre amigos, até na vida comum, com os nossos irmãos religiosos, entre nós, sacerdotes, no seminário. A gente entra em batalhas tremendas, como verdadeiros gladiadores em combate, disputando qual vontade vai se cumprir por primeiro, ou qual vontade vai prevalecer sobre a outra. Quanta perda de tempo! Quanta perda de tempo! Como nos tornamos mais livres quando sacrificamos aquilo que queremos por amor de Cristo. Como é mais simples ter a vontade de Deus como a vontade soberana do nosso coração. Como isso nos faz homens e mulheres mais livres, mais tranquilos interiormente, mais pacíficos, mais compreensíveis, mais tolerantes. Ou seja, uma boa pressão cardíaca, com uma ótima imunidade, com uma qualidade de sono bem melhor. Se queremos usar os parâmetros também biológicos, né? Rapaz, é tirar um peso das costas. Porque a nossa própria vontade, ela é imperiosa, ela é beligerante, ela é prepotente. E o Senhor nos ensina, Ele próprio. E olha que como Deus, Ele poderia ter muitas preocupações, hein? Não podemos ignorar isso. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E todo o seu sentido embebido na experiência humana, mas todo o seu coração orientando os seus sentidos. A gente quer dar uma boa orientação para os nossos sentidos, mas a gente não quer perder o nosso coração em Deus. Está entendendo? Como é que a gente vai orientar bem os nossos sentidos se a gente não tem um coração em Deus? Contemplamos a beleza da humanidade de Cristo, sempre perfeita e equilibrada, mas nos esquecemos que, para que uma humanidade se apresente assim, é preciso que o inteiro coração esteja nas mãos de Deus. Nós queremos o que vemos, mas não vivemos o que nos ensina Deus.
Então, para termos uma humanidade que viva a graça da redenção, que viva a graça trazida pelo sacrifício redentor de Cristo, é preciso que o nosso coração esteja por primeiro nas mãos do Senhor. Porque uma humanidade que vive bem os sentidos é uma humanidade que tem o seu coração nas mãos de Deus, que escolheu para si a vontade de Deus. E esse é o primeiro passo que a gente precisa pedir a Ele. Dai-me, Senhor, a graça do Teu Espírito para que eu escolha a todo instante e todos os dias da minha vida cumprir a Sua vontade. Deus tem gosto e desejo por revelar a Sua vontade a cada um de nós. Ele tem gosto por isso e quer isso. E se a gente junta a fome com a vontade de comer, né? A gente fala fome com a vontade de comer. Bom, a fome já é vontade de comer, né? Então a fome com a possibilidade de comer. Se a gente junta a fome com a possibilidade da comida, está pronto, né? É só seguir adiante, tá? Digamos assim, perfeito. Então, Deus quer falar e quer nos levar a conhecer a sua vontade. Se nós quisermos conhecê-la, pronto, está ali. A fome e a possibilidade da comida. Agora é só sentar e agradecer. Tem que rezar antes de comer, tem que rezar. Então, vale aqui também a recordação e pronto. E o Senhor há de nos conduzir durante o nosso dia. Com certeza, como nós já falamos várias vezes, uma das obras do Espírito Santo é ser essa luz interior, é realizar esse ato interior de memória a respeito do que o Senhor nos fala e, ao mesmo tempo, nos traz esse insight sobre a bondade e o ato de amor pelo próximo. E nisso nós vamos percebendo com clareza aquilo que Deus quer e espera de nós. Depois o Senhor conclui dizendo: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que Ele me deu. Deus não quer te perder. Guarda isso firme no teu coração. E Ele vai te procurar até o último dia de sua vida, sem descansar, porque Ele não quer te perder. E ainda que você acredite que a vida está te levando para longe dEle, pede que Ele venha ao teu encontro. Pede que Ele não deixe você se perder. Pede ajuda e o Senhor virá em teu socorro. E não se esqueça que a sua Mãe Santíssima olha por cada um de nós e zela por nós todos os dias, incessantemente, de maneira que nós possamos chegar ao encontro do seu Filho. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, diante dessa certeza e dessa declaração que o Senhor faz a cada um de nós. Ele não quer nos perder e não nos perderá, para a glória do seu nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, auxílio dos cristãos, refúgio dos pecadores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.